Entrevistas que discute toda a cidade de Botucatu. No episódio de hoje, convidamos a assistente social e coordenadora do CREAS, Centro de Referência Especializado de Assistência Social de Botucatu, Alessandra Maschetti, para falar sobre o Maio Laranja e como a violência sexual contra crianças e adolescentes é combatida na nossa cidade. Alessandra, boa tarde, pode se apresentar? É um prazer estar falar sobre o Dia Nacional, de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. Aproveito, para agradecer desde já o espaço que está sendo cedido para que eu possa falar um pouco sobre o trabalho que é realizado aqui na nossa cidade. E esse mês, Alessandra, como a gente falou, iniciamos o Maio Laranja. Como que essa campanha foi criada? A campanha Maio Laranja, ela acontece durante todo esse mês de maio. Ela foi criada em razão do dia 18. Vítimas em todo o Brasil. E que precisamos conhecer sobre o tema para que a gente possa enfrentar e combater. Essa campanha hoje, ela atinge diversos municípios brasileiros e o tema está sendo bastante trabalhado em toda a sociedade, uma perspectiva desse chamamento, quanto à responsabilidade de todos no enfrentamento dessa violência. E, como a senhora falou, o dia central do Maio Laranja é amanhã, dia 18 de maio. Como que essa data, por que essa data foi escolhida? Esse dia foi escolhido por conta de um caso, que chocou toda uma sociedade. Caso que permanece impune até os nossos dias e que é conhecido como caso Araceli. É um caso que ocorreu na cidade de Vitória, lá no Espírito Santo, de apenas 8 anos de idade. Então, essa criança, no dia 18 de maio de 1970, ela foi sequestrada, ela foi morta por jovens da alta sociedade. Então, essa criança, ela teve todos os seus direitos violados. Esse crime, ele permanece impune, como eu disse, E um crime que chocou, toda uma sociedade e que essa data, para não ser esquecida, ela foi instituída por lei, no ano de 2000, que foi quando o crime ele foi julgado, Então, essa data, até hoje, ela simboliza, a violência, o chamamento nesse mês de maio. E, inclusive, foi um caso tão repercutido que teve até livro, sobre o assunto. Sim. Então, é uma data bastante importante, no calendário, se não é uma das mais, para não permanecer impune, Como a gente disse logo no início, por ser uma violência silenciosa, então ela precisa ser bastante trabalhada no âmbito da sociedade para a gente entender como ela se passa e a gente trabalhar aí no enfrentamento dessa violência. E o símbolo da campanha do Maio Laranja é uma flor laranja. E qual que é o significado desse símbolo? O símbolo da flor, hoje, ele é o símbolo nacional dessa campanha, A flor, ela representa a infância, desenhos da infância, Ela remete aí a uma fragilidade, a uma necessidade de cuidado. Então, ela está relacionada também com a situação da criança, que é uma criança muito frágil, uma criança que precisa de cuidados. Já lá na nossa legislação já traz isso, Que a criança, ela precisa ser cuidada, ela precisa ser respeitada. E isso é um dever de todos, Garantir essa máxima proteção. E a flor, ela visa isso, uma maior proximidade, da nossa sociedade com o tema, com essa sensibilidade, com a questão da criança. Nós temos aí, logo no ano de 2000, que foi na época do julgamento, que teve a repercussão de todo um movimento social, que foi quando instituído o Dia Nacional de Combate, também foi quando essa flor virou símbolo também de uma campanha
ela traz um slogan, ela faz um chamamento aí da sociedade, e acho que é um chamamento forte, né? Que é faça bonito as nossas crianças e adolescentes. O chamamento já diz dever de todos nós. Faça bonito. É interessante a senhora falar sobre a flor que representa os desenhos da criança, porque o desenho é uma forma de identificar se uma criança sofreu abuso, né? É uma das formas que pode... Muito especial que chama, né? Uma das formas que a criança pode comunicar o profissional de que sofreu um abuso é por meio de desenho, né? Sim, tem várias formas, né? Vários comportamentos que a criança trazer e que a gente pode estar observando, né? Que podem indicar que a criança está sofrendo um abuso. Então, hoje, né? Qual é a orientação principal que a gente pode trazer, né? Para os pais e para os responsáveis dessas crianças. Escute, né? Com atenção o que a criança quer dizer. Acolha tudo que ela está trazendo para você com bastante atenção, né? Não demonstre reações que possam fazer com que essa criança se sinta culpada ou que ela se sinta envergonhada com a situação. Mas deixe ela tranquilamente descrever o que ela está sentindo, dê essa atenção a ela, né, no ambiente acolhido e denuncie, né? Acho que é a primeira iniciativa da pessoa, acolher, né, e denunciar, conversar com pessoas, né, especializadas que possam ajudá-la nesse momento. Inclusive, né, nos últimos casos recentes de abuso infantil, que no caso não foi nem abuso sexual, né, foi um abuso físico, do caso do Bernardo Boldrini, foi, inclusive ele chegou até a falar com o delegado da cidade, né, promotor, não lembro, mas não foi ouvido, né? É importante ouvir o que a criança diz, Sim. porque se não acreditar nela, não tem como, né? Com certeza. A violência é um tema muito difícil para qualquer pessoa, né? Então, como lidar com a violência, principalmente se ela acontece no âmbito escolar, né? Como levar esse tema para fora da tua casa? Como dizer que a violência ocorre dentro do teu lar, né? Então, já é um tema que gera uma certa insegurança. Que apoio que eu vou receber? Como é que eu vou ser tratada? Como é que eu vou ser acolhida, né? E uma criança também dentro do seu lar, dentro dessa casa tem sonhos, tem expectativas, tem uma série de situações que a gente precisa compreender. E essa criança, quando ela relata um abuso, né, que a gente tem aí, o abusador geralmente a pessoa mais próxima é aquela que deveria acolher e proteger, né? Geralmente aí o seu pai, o seu padrasto, alguém muito próximo da família. Então se torna mais difícil ainda, né? Essa pessoa, essa criança também, muitas vezes ela não entende a relação de violência, né? Então isso começa, essa relação muitas vezes é colocada como uma forma de carinho, né? Ela não sabe diferenciar o que é carinho do que é um abuso. Quando ela vai levar, né, essa informação ou quando ela vai trazer esse fato para dentro da família, então é solicitado o silêncio, né? Muitas vezes essa criança, quando ela passa a entender o que está acontecendo, ela já é ameaçada, ela já tem uma série de situações que se... Então, é uma situação muito grave. É que a gente fala que o abuso sexual é uma das violências silenciosas, né? Que merece todo acolhido. Não só por parte dos profissionais, mas por parte da família também. Perfeito. Com isso, a gente vai agora para um breve intervalo. Continue ligado aqui na RCB Live TV, que ainda temos muito assunto para conversar. Foram capturados
pelos invasores. Estamos de volta do nosso intervalo com Audácia na TV. Estamos aqui com a Alessandra Masquete, coordenadora do CREAS de Botucatu. Alessandra, em 2020, Botucatu registrou 43 denúncias de estupro de vulnerável. Pegando como exemplo o Jaú, que é uma cidade que regula em população com a nossa, registrou 24, que é quase a metade. Por que a senhora acredita que esses números de estupro de vulnerável sejam tão altos na nossa cidade? Deus, eu acredito que à medida que estão tendo maior acesso, né, à informação sobre os canais de denúncia e um acesso facilitado, né, aos serviços, sempre haverá um aumento no número de registros. A gente já tem uma experiência com relação a isso, né? Sempre que a gente realiza algumas campanhas, algumas palestras, a gente já vê um aumento nos nossos dados com relação a esses, né, a esses registros. Sempre que a gente está fazendo uma palestra, num grupo de convivência, os relatos aparecem, né? Então, eu acredito que isso, falar sobre o tema, já facilita a identificação por essas pessoas de que elas podem estar sofrendo o abuso, né? Então, nesse momento, elas são acolhidas, né, pelos profissionais, já é possível ela entrar numa rede de atendimento, numa rede de serviço. Esses dados, facilmente, eles já começam a aparecer nos registros de Botucatu. Facilidade do acesso à informação, do acesso aos canais, do acesso aos serviços, acho que isso tem uma grande implicação, né, nesses dados. Acho que uma outra coisa que é importante eu colocar aqui, que Botucatu, ele conta com um protocolo de encaminhamento, né, de atendimento a essas vítimas, que ele foi construído com muito carinho pelos profissionais aqui da nossa rede de proteção, né? Então, esse protocolo, ele foi pensado por nós, profissionais do CREA, da saúde, da nossa rede assistencial, para que facilitasse o acesso dessa vítima, né, ou dessa suspeita da violência para o atendimento médico, né? Então, a prioridade inicial seria que essa vítima fosse atendida no atendimento clínico, né, com atendimento médico. Mas já que ela entra nesse protocolo, ela também já é acolhida, ela já vai ter um acesso a outros serviços, né, a serviços de proteção psicológica e aos serviços da rede do município, né? Então, ele é encaminhado para o CREAS, ele é encaminhado para os serviços de saúde do município. Então, assim, se fecha uma rede, né, é fornecida uma rede de proteção para essa criança, e eu acredito, assim, que quando
a família, ela chega para qualquer serviço do município com a suspeita de uma violência e ela dá entrada nesse protocolo, porque qualquer profissional, qualquer serviço pode encaminhar para esse protocolo, a família ela já é orientada de que ela não está mais sozinha. Ela é orientada que agora ela conta uma série de serviços com uma série de profissionais no município que vão dar o apoio, que vão dar a orientação, que vão dar o encaminhamento, e a violência deixa de ser um problema da família e passa a ser um problema do município, né? Então, acho que isso é um diferencial, né? É um cuidado que o município está tendo. Eu acompanho todo esse processo já de longa data, né? Eu vejo, assim, profissionais muito envolvidos, né? De todas as políticas públicas aqui de Botucatu. Não conheço a realidade de Jaú, né? Eu acho que para mim fazer um comparativo, eu teria que conhecer um pouco mais a realidade do município. Uhum. Mas falando em termos de Botucatu, acho que assim, a gente tem nos últimos anos, né, pensado num comprometimento no sentido de que a gente realmente possa oferecer um serviço de qualidade, um serviço efetivo para quem está sofrendo uma violência. Então a senhora acredita que, por ter um trabalho maior de informar a população, a subnotificação diminui, pela população ter mais conhecimento sobre o que é o abuso infantil, esse tipo de coisa. Então, a subnotificação, a gente sabe que ela existe, né? Uhum. São dados, a gente tem aí, né, no Disque 100 nacional, né, os dados eles mostram que apenas 10%, né, das violências elas são notificadas hoje, né? A gente sabe que a violência sexual ela é um problema de saúde pública, que a subnotificação ela traz um problema muito grande para o município, porque a gente saber que a violência existe, que a gente atende a violência, mas que se ela não for notificada devido para o município, não é possível, né, fazer políticas públicas adequadas para combater, né, esse tipo de problema. Então, que a gente precisa trabalhar e sempre está pensando, né, acho que esses serviços hoje, eles estão indo nessa linha, né, nós estamos sempre trabalhando na efetividade disso, né, o que a gente pode melhorar, o que está faltando, como que a gente busca essa notificação de casos, porque a gente sabe que o problema é real, que o problema existe, né? E como que a Uhum. gente realmente efetiva uma política pública nesse sentido de combate a essa violência. E durante a pandemia, Botucatu registrou uma queda de 25% das denúncias de estupro de vulnerável na Secretaria de Segurança Pública. Por quais motivos o senhor acredita que isso aconteceu? Pode ter havido uma subnotificação por causa da pandemia? Então, nesse tempo de pandemia, a gente tem o fator do isolamento social, né? Então, esse fator do isolamento social, as crianças e os adolescentes, eles já perderam espaços importantes de convivência, né? Que são escolas, que são projetos, são espaços que eles teriam como ter pessoas, eles poderiam ter uma maior segurança, eles fazerem a revelação espontânea dessa violência. Uhum. Contudo, hoje, né, isso a gente não conta mais com esses serviços. A subnotificação, eu acredito que ocorra sim, né? Em 2019, os dados do CREAS apontam que a gente teve 121 casos de violência contra a criança e o adolescente. Já em 2020, nós tivemos apenas 41 registros, né? Uhum. Como a gente estava falando, a violência, ela existe, né? E como a gente fazer para que, em tempos de pandemia, Uhum. a gente possa chegar até esses casos, visto que
Essas crianças estão restritas nos seus lares, passando mais tempo com seus agressores e sem o acesso, né, realmente a pessoas de que elas poderiam estar revelando, e pedindo esse auxílio e essa proteção. E qual que seria o caminho para passar essa barreira do isolamento social? Conseguir levar informação conseguir levar a informação à criança que está sofrendo violência. Então, hoje, né, o CREAS, né, é um serviço essencial, né, é uma Uhum. política pública, né, é um serviço essencial do município, da assistência. E o trabalho do CREAS é ir até essas famílias, ir até, né, essas situações, essas suspeitas, né? Então, hoje, nós não trabalhamos mais com esse distanciamento, com algumas orientações que existiram lá no começo da pandemia, onde a orientação era para não existir a visita, era tudo mais por telefone, né, os atendimentos. Hoje não, hoje a gente vai até essas famílias, a gente faz a busca ativa, os serviços de saúde também estão atentos, mas eu acho que a informação através, né, dos meios virtuais é uma forma, né, canais, né, de comunicação por televisão e os acessos também. Uhum. Uma, E dentro do escopo da exploração sexual infantil, existe a prostituição infantil e o abuso intradoméstico, além da pornografia infantil também. Qual delas que é mais comum em Botucatu? Qual delas apresenta mais casos? relatório, né, de registro de ideias, ele mostra, né, que o abuso sexual doméstico ele é o mais comum em Botucatu. Geralmente, esse abuso, acho que mais tratado, né, é o que merece mais atenção aqui no nosso caso. Na situação do CREAS, né, casos que a gente recebe, geralmente eles vêm encaminhados de serviço. Então, eles vêm encaminhados de ocorrência, vêm encaminhados da promotoria, vêm encaminhados por serviços de justiça, conselho tutelar, serviços como saúde, né? Então, assim, tudo que chega para nós, né, o público, né, a violência maior, o que mais aparece ali para a gente, é o abuso por pessoa da família, tá? Então, esse é o que mais nos preocupa, porque essas crianças, elas estão, principalmente agora, como a gente estava falando na pandemia, elas estão ali com seus agressores, né? Muitas vezes sem ter como pedir uma ajuda, sofrem caladas, né? Acho que precisa ter aí uma atenção, porque essas crianças estão sendo ameaçadas, elas estão o tempo todo com os seus agressores, né? A gente precisa ter uma atenção aí para mudança de comportamento, que são crianças que podem se tornar mais caladas, mais distantes, podem perder o brilho, deixam de brincar, né? Outros problemas, como problemas alimentares, perdem rendimento escolar, né? Hoje, assim, a gente não consegue ter muito esse parâmetro por conta de que até agora estava sendo tudo virtual, né? Então, Uhum. a escola era um grande parceiro na hora de fazer essa denúncia, né? A gente sabe também que tem uma grande relação aí com a depressão, né? Com casos de suicídio também, tá? Então, acho que para Botucatu, a nossa atenção maior em casos de abuso sexual dentro das casas, dos lares. Então, ok. Com isso a gente vai para um breve intervalinho e já já estamos de volta. Foram capturados pelos invasores.
O Audácia na TV está de volta para o último bloco de hoje. Alessandra, como que funciona o processo de combate ao abuso infantil em Botucatu? Qual que é o mecanismo que trabalha para prevenir e para atender esses casos? Bom, em Botucatu, né, o combate ao abuso, ele funciona por meio de atividades que já são programadas, né, e atividades que acontecem diariamente aí nos serviços. Então, as atividades programadas são atividades que acontecem em toda a nossa rede. Então, nesse mesmo, um exemplo no mês de maio, né? Todos os anos a gente programa palestras, a gente algumas ações em termos de assistência social, né? Os CRAS têm os grupos de convivência, o CRES tem uma parceria. Então, nós estamos lá, né, debatendo o tema em conjunto com o CRAS, para falar em grupos, né, de mulheres, em jovens. E, então, é um mês bastante intenso. Nas escolas também acontecem esses debates, né? Essa parceria, ela também ocorre com demais parceiros aí do município, a gente tem parcerias fortes, né? E esses temas são trabalhados toda a nossa rede socioassistencial. O CRES, ele também desenvolveu, né, um projeto que ele chama 5 Minutos. Quando nós vamos para as escolas, a gente discute esse projeto com os adolescentes, a gente passa um pouco de informação para o adolescente do que seria o estupro de vulnerável. Né? Então, é uma rápida conversa, 5 minutinhos, passando na sala de aula e falando sobre o estupro de vulnerável, de maneira a esclarecer sobre a violência. Então, há alguns anos atrás também, né, nós profissionais que trabalhamos aí com o tema da violência, nós fizemos um chamamento, nós da assistência, né, para profissionais de saúde, juntos, né, nós discutimos aí a criação de um fórum, que é um fórum permanente contra a violência sexual, né? E esse fórum hoje ele é bastante atuante, né? E esse fórum, com ele nós criamos uma cartilha, trabalhamos com profissionais, com educadores da saúde, com educadores da educação, né? Em termos de capacitação. Isso já tem, né? Algum tempo. Também temos ações diárias nos nossos serviços, né? Que nem o CREAS, ele só atende crianças e adolescentes vítimas da violência, então, no nosso trabalho diário, essas famílias são orientadas, elas recebem apoio, informação sobre a questão da violência, né? E outros serviços também aí que são especializados no tema. Durante o mês, né, de maio também, nós tivemos aí algumas ações que nós acabamos tendo um ganho para o município, que foi um serviço especializado, que foi o CAPS Infantil, que nós devemos ter menos de um ano aqui no município, né? Então, acho que nós temos uma rede bastante efetiva. A gente tem também uma sala de escuta, né? Então, nós temos bastante serviços hoje nessa rede para poder trabalhar essa questão, né, do combate. São vários órgãos que fazem parte desse sistema, né? Temos também o envolvimento da justiça, né, da promotoria,
Hoje eles têm um projeto também, a nossa rede está participando de uma sensibilização no tema, né? Também um trabalho bastante importante. Então, são diversos atores, né? Recentemente eu tive também o delegado da nossa seccional, fiquei conhecendo o trabalho também, que ele está montando uma sala Lilás, né? Então, um trabalho que acolhe mulheres e crianças. Então, é uma rede, são profissionais que são bastante comprometidos com a realidade do município, da criança e do adolescente, com essa questão da violência. É uma cooperação, né, entre os vários órgãos que vão se interligando para poder atender a população, né? Com certeza, acho que a violência, assim, nenhum serviço consegue dar conta de uma situação de violência, né? Nós precisamos trabalhar o tempo todo articulado, né? Um serviço precisa conversar com o outro, precisa discutir suas ações, precisa fazer um planejamento, né? Principalmente nesse momento agora da pandemia, a gente precisa se reinventar, planejar estratégias. Acho que assim, até pensar nessa situação que você estava me perguntando, como fazer para chegar, né, nessas casas, nessas crianças, talvez usando até de alguns recursos, né, que a gente tem aí, pessoal da estratégia de saúde na família, na assistência nós temos profissionais do Criança Feliz. Então, assim, como pensar para fazer a informação chegar, né, para essas crianças? Talvez algum panfleto informativo também que possa ir junto com o auxílio alimentação, que as pessoas retiram assistência social. Então, assim, a criação, né, o planejamento de algumas ideias que a gente possa fazer chegar a informação para dentro da casa dessas famílias. E por fim, Alessandra, já chegando ao final da nossa conversa, por quais meios a gente pode denunciar casos de abuso sexual infantil? Então, os meios, olha, nós temos um Disque 100 nacional, né, que é um canal bastante fácil de denúncia, mas aqui em Botucatu nós temos o Conselho Tutelar, né? O Conselho Tutelar, ele fica na rua Dr. Cardoso de Almeida, 1026, o telefone 3811-1408. Temos delegacia especializada, né, a DDM, o telefone 3814-2636. Ela fica na rua Major Mateus 101. Temos também a Polícia Militar, né, pode ser acionada pelo 190, a nossa GCM pelo 199. E aí também, acho que uma situação bastante importante, é aonde essa família chegar com essa criança e esse adolescente, seja num serviço de saúde, seja num serviço de assistência social, essa criança vai ser acolhida e vai ser encaminhada, né, para o protocolo. O CREAS, né, ele fica na Avenida Paula Vieira, 511. O telefone do CREAS é o 3811-1444. E nós somos um serviço de atendimento à criança e ao adolescente, né, e suas famílias vítimas da violência. Então, eu coloco o serviço do CREAS à disposição de todas as famílias do município, né, que possam precisar de uma orientação, que possam precisar de um apoio, de um acompanhamento, né? Pode estar ligando, pode estar nos procurando a qualquer momento, né? O horário de funcionamento do serviço é das 8 às 17 horas, de segunda a sexta-feira. Então, aí, né, a nossa disponibilidade, a nossa preocupação com essa situação, que acho que não fique, né, essa situação de violência restrita no âmbito das famílias, mas que venha, né, dividir com a gente, porque é um problema de todos. E com essa verdadeira prestação de serviço, encerramos mais esse Audácia na TV, o programa que discute Botucatu. Muito obrigado pela participação, Alessandra, pode se despedir. Obrigada, Matheus, obrigada a todos. Foi muito importante esse espaço, né? Espero que tenha contribuído, né, para sanar com algumas dúvidas, mas a gente se mantém à disposição pela assistência social, né? Ou no CREAS mesmo, pelo telefone 3811-1444. Perfeito. Muito obrigado a todos vocês ouvintes. Até mais, Botucatu.